Estou bem feliz de estar de novo aqui, né, essa semana com vocês. E a nossa conversa de terça-feira foi muito interessante e eu acho que hoje a gente também vai ter um diálogo bem legal, bem interessante com o Paulo, que tem um trabalho incrível. E eu acho que também, quer dizer, a gente está nesse ciclo, né, de 3 encontros sobre esse tema natureza. E eu acho que também as discussões que a gente vai tendo vão se acumulando, né? A gente pode fazer essas relações aí entre esses encontros desse primeiro ciclo, né? Então, queria saudar o Paulo, né? Boa noite. Paulo, a gente estudou junto na Unicamp, junto não, na mesma época na Unicamp, há muitos anos atrás, muitas aventuras aconteceram depois disso, e a gente está se reencontrando aqui hoje. E assim, da mesma forma como a gente fez na terça-feira, a ideia é que eu coloque algumas questões, né, para o Paulo falar livremente, né, sobre elas, e que vocês que estão participando do curso, na nossa segunda hora, instigados aí pelas falas da primeira hora, podem e devem também participar e fazer os seus questionamentos, né? Então é isso. Bem-vindo aqui à nossa sala virtual, Paulo, e Legal, vamos conversar um pouquinho sobre legal, natureza e outros bichos. legal, Pedro. Dá um oi aqui, primeiro boa noite para todo mundo. Todo mundo está no Recife? É isso ou é mais... Não, é bem cada um em uma parte, tá certo, tá certo. Então a gente tem gente de todo o Brasil, é isso mais ou menos? Só para eu Tem um saber. número de pessoas considerável do Recife e tem pessoas de outros lugares também. Legal, legal, bacana, só para eu saber. Queria dar uma boa noite para todo mundo. Agradecer o pessoal da organização por esse mega encontro, um monte de gente junto, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paudalho, o pessoal escrevendo aqui, Jaboatão, legal, poxa, muito bacana, fico contente com esse encontro, contente de rever o Pedro, ainda que virtualmente, nessa ocasião. E o pessoal está escrevendo aqui os nomes. Nossa, um monte de lugar. Então, muito bacana ter a possibilidade de estar aqui e fazer essa conversa, ainda mais seguindo, tendo a responsabilidade, assim, de seguir uma conversa com o nosso mestre maior aí, Ailton Krenak, que a gente sabe que é uma pessoa que tem um talento para a palavra, para a fala, muito singular, né? Muito singular, e eu imagino que ele cativou também o coração e as mentes de vocês. Eu sou uma pessoa que trabalho mais com imagem, menos com fala, em certo sentido. Então, conversando com o Pedro e com a Kelly, o pessoal da organização, o que a gente pensou é fazer uma conversa bastante informal, assim, tocando em alguns pontos do que vocês já estão conversando sobre digamos, o papel, né, o lugar da natureza hoje nos nossos pensamentos, na cultura, na arte, na política. E o que eu pensei em fazer essa informalidade, eventualmente eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, talvez mostrar alguns sítios eletrônicos na web, enfim, dependendo como a conversa for, eu vou soltar algumas imagens aqui, porque para mim sempre ajuda pensar através de imagens, com imagens, ou mesmo até contra imagens, em certo sentido. Então, novamente, eu agradeço todo mundo, a presença de todo mundo nessa noite de quinta-feira. Eu estou falando para vocês direto de Brasília, aqui do Cerrado, da capital federal. E é um prazer estar aqui nessa noite. Obrigado pelo convite. Vocês me escutam bem? O som tá legal? Tá tudo funcionando bem? Super. Maravilha, então vamos começar essa Beleza. conversa. Eu vou fazer algumas provocações, né? E aí você também fica à vontade para desenvolver da forma como você achar melhor, né?
Tá, o você único achar que você... problema é que eu falo muito. Então, assim, fiquem à vontade para me interromper, porque se eu engatar aqui, eu não paro mais. Isso um defeito. Então, fica à vontade para intervirem no meio. Então, Paulo, assim, no seu trabalho, né, você tem uma forma de abordagem da arquitetura, né, que mobiliza ferramentas e abordagens de diversos campos, né, disciplinares, né? Então, você está falando a partir da arquitetura, se eu estiver equivocado, você me corrige, mas você tem um diálogo com a arqueologia, com a antropologia, com a botânica, com as artes, com o direito, né? E aí nosso tema de hoje, né, desse primeiro encontro, como a gente falou, desse primeiro ciclo de diálogos, é a ideia de natureza, né? E a gente tem uma interseção com a educação e com as artes, porque a gente está com o público de educadores e professores, né? E a gente está também falando esse diálogo a partir de uma instituição que trabalha com as artes, né? Então, eu queria te convidar primeiro para fazer aí para os nossos educadores aqui presentes uma breve apresentação desse tipo de trabalho que você faz, né? E pensando nessa necessidade de mobilização de ferramentas que escapam a uma só disciplina. Então, a primeira provocação é essa. Tá, legal. Obrigado, Pedro. É, é, eu acho que ao longo da minha prática como arquiteto, e é uma questão curiosa, né? Porque geralmente, quando a gente pensa na arquitetura ou pensa num arquiteto, a gente sempre tem uma, digamos, noção mais tradicional, que é aquela pessoa que está envolvida com construções, com design, etc. E a minha prática foge um pouco disso, como eu acho que boa parte, digamos assim, do campo da arquitetura contemporânea hoje abarca ou busca navegar entre diferentes espaços, saberes, instituições, alianças e conflitos, eu diria, né? E essa coisa da transdisciplinaridade, de você estar entre áreas, né? E de alguma maneira devorando aí ou absorvendo conhecimentos de outras áreas para influenciar fundamentalmente seu entendimento do espaço, né, ou do ambiente, do urbano, do territorial, do ecológico, é algo bastante importante dentro da minha trajetória e da minha própria prática como arquiteto, como escritor, como curador, como educador. Eu sou educador também, né? Eu sempre considero a minha prática uma prática pedagógica, sempre fui professor desde muito novo no campo da arquitetura e considero que o espaço que a gente chama de espaço de ateliê, né? Ele é um dos pilares aí, não apenas da formação de um estudante, como da própria cultura arquitetônica em geral. E mais próximo, assim, talvez, da relação com a natureza e essa transdisciplinaridade, né? Eu iniciei estudando, vamos dizer assim, ou pesquisando arquitetura de uma maneira, vamos dizer, tradicional. Então, tentando entender, né, os movimentos artísticos que influenciaram a arquitetura e, claro, no Brasil, principalmente, o movimento moderno, que é algo muito marcante, não apenas, enfim, num contexto da antiga capital Rio de Janeiro, ou da onde a gente está aqui agora, que é Brasília, que é uma cidade modernista, mas como própria identidade nacional, né? Como uma espécie de identidade de um signo de brasilidade, de um signo de modernidade tipicamente brasileiro. E no decorrer dessa pesquisa, né, eu me dei conta de que esse projeto, de alguma maneira, esse projeto arquitetônico, esse projeto espacial, ele estava relacionado a um processo de conquista territorial, de colonização territorial, que envolvia a colonização de povos, né, dos povos originários dessa terra, e também havia uma espécie de relação de colonização, de domesticação, de controle da natureza, né? Isso se dava
através de infraestruturas espaciais, através de arquiteturas, através de projetos, através de planejamentos, ou seja, todo, digamos assim, o instrumental tradicional da arquitetura participava desse processo de colonização que por muitas vezes foi violento, né? Na verdade, assim, ele é estruturalmente violento, a gente poderia dizer. E a arquitetura, ela participava isso tanto do ponto de vista, digamos, ideológico, que é um ponto de vista onde ela se conecta, digamos assim, no campo das representações, no campo simbólico, no campo da comunicação, né? Ou seja, quer dizer, no campo das ideias, né? Então, legitimando esse processo violento de colonização de povos e da terra, mas também de um caráter instrumental, né? Quer dizer, efetivando essa colonização do território ela mesma, com toda a violência que isso implica. A gente pode pensar, por exemplo, assim, talvez para ser, digamos assim, didático, Brasília, né? Brasília é uma cidade que, como o urbanista que desenhou Brasília, Lúcio Costa, vai dizer, ela nasce de um gesto de tomada de posse, seguindo a tradição colonial. Ele vai dizer isso, e Brasília é toda desenhada e toda pensada como uma espécie de conquista do território, e que durante essa conquista seria realizar uma ideia de nacionalidade, uma ideia de brasilidade, a nação estava sendo construída. E uma vez percebendo isso, né, eu me dei conta da violência desse processo e de como esse processo está atrelado a uma estrutura colonial de poder, se a gente pudesse dizer assim, contra comunidades e contra a terra ela mesma. E aí, para fechar, eu acho esse primeiro raciocínio, né, que é a questão da natureza, o que a gente vê que esse projeto foi, de certa maneira, animado, né, por uma ideia muito particular de natureza, né, muito específica de natureza, que é a ideia ocidental, a ideia de matriz ocidental, de matriz europeia, e a gente poderia dizer até de uma matriz, digamos, branca europeia, em certo sentido, do que a natureza, aí ela significando um objeto de apropriação, né, um objeto de domesticação, um objeto de controle. Então, nesse sentido, eu comecei a me dar conta que a arquitetura, de alguma maneira, ela se apresentava como antagônica à natureza, né? A arquitetura ou a cidade era tudo aquilo que não era natureza, ou que deveria conquistar, domesticar, colonizar essa natureza. E tem uma história bacana, que é a história de fundação de Roma, o mito de fundação de Roma. Ele vai falar que Roma foi criada numa clareira de floresta, eles abriram uma floresta, e que aquilo virou o espaço da cidade. E tudo que estava para além da floresta, tudo que era floresta, era espaço dos bárbaros, espaço fora da república, quer dizer, espaço fora da polis, espaço fora da política, fora da cultura, fora da sociedade. E essa ideia que está relacionada com a ideia de definir os povos indígenas como selvagens, os povos da floresta como não civilizados, como subdesenvolvidos, etc., ela está muito atrelada a se pensar a arquitetura como um vetor civilizacional, como um vetor modernizador, que levaria a civilização para esses lugares através dessa colonização do natural. Então, a arquitetura aqui, né, ela aparece não apenas como um vetor desse processo, mas ela é um campo de conhecimento através do qual a nossa própria ideia de natureza é formada, né, na medida que ele é antagônico a esse espaço do natural, né, que ele é o espaço da cultura, o espaço da política que deve civilizar esses espaços, digamos, da natureza selvagem. E aí eu me dei conta que a gente poderia começar a trabalhar, digamos assim, através da arquitetura, né, e através de uma série de leituras multidisciplinares, né? Então, durante a minha trajetória, eu fiz cursos de arqueologia, eu conversei com botânicos, etnobotânicos, eu li muita antropologia, trabalhei com antropólogos, trabalho com etnógrafos, né? E também com advogados. Depois a gente pode falar um pouco dessa questão da arquitetura como advocacia, e todos esses conhecimentos me pareciam interessantes, até para eu criar uma espécie de desconstrução de uma matriz hegemônica do que é pensar arquitetura, né? E pensar na potencialidade do que seria uma arquitetura que não se confrontaria com a natureza
debaixo de um regime de inimizade, de conquista, de colonização, de subjugação, de domesticação, de civilização, né, em certo sentido, mas que a gente poderia desconstruir esse pensamento hegemônico que passa pela arquitetura, através da arquitetura ela mesma, e quem sabe pensar outros modos, né, dos nossos espaços se relacionarem com a natureza, né, se relacionarem com o natural. E dentro desse processo, é claro que pensadores indígenas, né, foram muito importantes também nessa trajetória, e movimentos indígenas com o qual eu me envolvi. O Ailton sendo uma pessoa fundamental aí nessa trajetória. Eu fiz um encontro uma vez com o Ailton Krenak, né? A gente participa de um livro junto, a gente faz uma espécie de conversa, e eu lembro que foi um momento muito importante para mim me aproximar dele para conseguir pensar uma outra maneira de arquitetura que está muito relacionada com, digamos, a cosmopolítica dos povos ameríndios, né? Com a cosmolítica desses povos que tem uma matriz de pensamento não ocidental, que encaram a natureza como algo completamente diferente do que a ideia ocidental de natureza que nós herdamos, que é uma ideia hegemônica, né? Apesar de ela não ser global, na verdade ela é minoritária, ela é muito circunscrita ao mundo ocidental, né? Todo mundo não ocidental tem diferentes concepções de natureza, mas como próprio fruto, digamos, de um colonialismo epistêmico, de um colonialismo do conhecimento, ela acabou se tornando uma compreensão hegemônica de natureza. E talvez, eu acho que a nossa batalha, né, o campo político, e eu acho que pensadores como Ailton, né, pensadores como o Nick Estes, que é uma liderança indígena também nos Estados Unidos, muito bacana, eu acho que eles estão, digamos assim, na vanguarda de uma disputa política muito contemporânea, que tem a ver com o estado de catástrofe climática que nós vivemos, que é justamente a gente ter que pensar, se relacionar, entender a natureza sobre uma outra forma, que não seja essa forma predatória que nós herdamos do sistema de pensamento do Ocidente. E, de alguma maneira, a arquitetura entra aí de diversas formas, assim, eu diria. Não sei se... Sim, acho que é por aí mesmo. Se você quiser falar um pouquinho essa bola que a Ariana levantou, né, dessa história de arquitetura forense, né, para explicar para o pessoal que não está acostumado com esse campo, eu acho que seria interessante, assim. Tá. Tem a ver com esses trabalhos que você já falou, né? Tá, bacana. Deixa eu tentar procurar aqui só uma imagem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar uma mensagem. Falar um pouco de arquitetura forense, né? Aqui achei uma imagem que pode ajudar a gente. Bom, vou compartilhar aqui com vocês, rapidamente, minha tela. Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando para ver legal minha tela? Nós temos uma imagem de uma pessoa sendo exumada, um cadáver sendo exumado. Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá, ok, legal, obrigado. A ideia de forense, né? A ideia de forense, ela tá ligada, enfim, tem toda uma etimologia aí complicada, ela vem do fórum, ela vem do falar, ela vem do expor, de colocar no centro do fórum, né? Mas, basicamente, a gente entende ciências forenses como ciências que unem, né, uma espécie de investigação clínica ou até médica com investigações policiais, né? Essa é um pouco a origem da nossa compreensão atual ou da nossa compreensão moderna, digamos assim, de forense, que nasce ali no século XIX, em certo sentido, que são essas investigações policiais para você, enfim, levantar evidências sobre um evento, né? Nesse caso, muito dos casos, um crime, né? Um evento, muito dos casos, sendo um crime, uma ação de violenta, e através dessas evidências e através de conhecimentos científicos, você conseguir analisar essas evidências e conseguir criar prova de que aquela ação violenta, de que aquele crime aconteceu, né? Ficou muito famosa, tinha uma série, eu acho, não sei se vocês acompanham a série, tinha uma série bem famosa, chamava CSI,
né, que era uma série de policiais forenses que usavam várias tecnologias científicas e tal para desvendar crimes. Uma história bem de detetive, por isso que ela tem essa conotação do século XIX, que é quando surgem, né, essas histórias, digamos, de detetive no meio da cidade, que é um espaço urbano onde, digamos, a ideia do crime, né, da criminalidade na cidade é muito presente na leitura do que é uma vida metropolitana, urbana contemporânea. Bom, eu estava fazendo um doutorado e a gente trabalhava com um grupo que tem principalmente interesse, né? Eu me formei num grupo que a gente trabalha como que a arquitetura pode ser pensada como um instrumento de defesa de direitos. Né? Como é que a arquitetura, o campo da arquitetura está relacionado com o campo dos direitos. Então, a gente sempre tinha um interesse, como eu falei na minha primeira fala, né, de entender como a arquitetura participa desse processo de violência, né, que eu coloquei na colonização, mas também em processos contemporâneos de violência. Né? Então, a gente tinha esse interesse. E aí a gente começou a observar um ramo diferente da ciência forense que estava relacionada principalmente com a exumação de vítimas políticas dos regimes militares na América Latina, né? E eles vão chamar esse campo de antropologia forense, que é um campo que também está relacionado com a arqueologia, né? Mas eles vão chamar esse campo de antropologia forense. E por que era importante? Do ponto de vista, digamos, dos direitos e do ponto de vista legal, do ponto de vista também comprobatório, evidenciário, você fazer a exumação desses corpos, né, o que a gente vê nessa tela, essa é uma prática de antropologia forense, eles estão exumando um cadáver, né? E essa prática foi muito utilizada durante as comissões da verdade, ou as comissões dos desaparecidos, principalmente na Argentina, logo após a queda do regime militar. E por que é importante você exumar o corpo? É claro que tem uma importância, digamos, simbólica, né, do ponto de vista de uma restauração subjetiva, psicológica daqueles familiares que perderam os seus amados, os seus entes queridos, né? Então, a ideia de que aquele corpo que era desaparecido, né, que não se sabia onde estava aquele corpo, porque esses presos políticos, essas vítimas políticas, elas vão ser enterradas em grandes covas clandestinas, né, isso por toda a América Latina, incluindo o Brasil, né, até Guatemala, etc. Então, ela tinha essa importância, né, digamos, de você devolver, né, aquele corpo para que possa ser próprio enterrado, com uma cerimônia, etc. Então, essa reparação psicológica da sociedade, mas ela também tinha uma dimensão material evidenciária. Né? O que significa isso? Que esses antropologistas forenses, quando eles começaram a exumar esses cadáveres, eles começaram a entender que eles podiam desvendar o crime através do que um desses antropologistas diria que é o testemunho dos ossos, o testemunho dos mortos, porque os ossos, ele diria, não mentem. Então, eu vou dar um exemplo para tentar explicar o que eu estou falando. Se uma pessoa fosse executada pela nuca, né, e ela tivesse as suas mãos amarradas por trás, você, quando ela caísse nessa cova, você teria evidências de que ela foi morta, ela foi executada extrajudicialmente. Ou seja, que ela foi executada dentro de um campo de concentração, por exemplo. Então, a própria posição do corpo, a própria constituição dos ossos, né, a própria maneira como tinham fraturas, revelavam a maneira como essa pessoa, essa vítima política do regime, havia sido assassinada. E isso é importante porque, se você vê um caso, você pode falar assim, olha, na verdade, isso foi um excesso do regime militar, né? Isso era coisa de um general excessivo, que não respeitava os direitos humanos, mas foi um caso singular. Se você começa a ver isso várias vezes, você tem um padrão de eliminação de certa parte da população, o que configura um crime contra a humanidade. Então, essas metodologias foram muito importantes. A arquitetura forense, ela vai nascer
a gente faz a mesma coisa que esses antropólogos forenses fazem com os ossos, nós fazemos com a própria paisagem. Então, a gente lê a paisagem, a gente lê o território, a gente lê estruturas arquitetônicas, como se eles fossem registros materiais de certos eventos de violência na história e certas violações de direito humano. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender, e vou, como eu falei, eu gosto de usar bastante imagem, né, dentro da minha prática. Vocês estão vendo um livro que chama Memória da Terra? Deixa eu pegar aqui um exemplar para vocês. Então, esse é um livro... Você pode botar grande, assim não está preenchendo a tela. Você está com várias telas no fundo também. Melhorou um pouco? Desculpa. Poderia aumentar mais um pouco, por favor? Melhorou um pouco? Pessoal que está vendo no celular, né? Tá ótimo. O celular está muito miúdo. Tem que colocar como apresentação. Isso é melhor. Mas ele vai mostrar o livro. É que se eu pôr como apresentação vai dar algum problema aqui. Quem Então, está com o celular pode fazer o zoom na mão mesmo e ampliar a tela. Ele não precisa fazer, a gente mesmo faz. Ah, verdade, não sabia. Obrigada. Também habilitar o modo de girar automaticamente. Bora lá, vamos em frente. Bora lá, vamos lá. Bom, esse é um livro, né? Ele é um relatório, na verdade, de direitos humanos, chama Memória da Terra. Ele foi comissionado pelo Ministério Público Federal, onde a gente fez uma investigação sobre o deslocamento forçado dos povos Auê-Chavante no centro do Brasil durante o regime militar. Os Auê-Chavante de Marau Sede, eles foram removidos forçosamente por uma operação da Força Aérea Brasileira, que retiraram eles dos territórios para que fosse aberto um grande latifúndio nessa área, né? Depois da Comissão Nacional da Verdade do Brasil, o MPF abriu um caso contra o Estado brasileiro pelo atos genocidas cometidos contra o povo chavante. E para levar esse caso na corte, eles precisavam provar que o discurso do Estado era mentiroso, porque o Estado dizia, olha, essa terra, na verdade, nunca foi terra de índio. Essa terra nunca teve índio ocupando essa terra. Esse é o discurso do Estado. Índio não ocupou. O Estado não fala indígena, fala índio, né? Vamos dizer assim. Era assim que o Estado se comportava. Então, eles precisavam de evidências de que essas populações viviam aí, para falar, olha, esse é o território originário desse povo, e o Estado é culpado pela remoção forçada desses povos de suas terras, que se configurou em atos genocidas. E aí o que a gente fez nesse trabalho, né, é buscar uma série de representações, de registros arquivísticos das aldeias que existiam nessa região e que depois não existiriam mais porque elas foram justamente removidas pelo Estado brasileiro. Então nós encontramos uma série de imagens dessas aldeias, né? E como se fosse uma espécie, digamos assim, de exumação, né, dessas aldeias através das imagens, ou uma espécie de arqueologia da imagem, né? A ideia de uma exumação está muito relacionada com o processo arqueológico, né, de você retirar evidências, entender que essas evidências estão no chão e como que você vai, digamos assim, documentar essas evidências arqueologicamente. Nós começamos a fazer o que a gente chama de arqueologia da imagem, para a gente primeiro reconstruir, usando tecnologias digitais, tecnologias de modelagem, tecnologias arquitetônicas, usando todo o instrumental que a arquitetura nos dá, né? A gente fez esse processo de reconstruir essas aldeias. Então, a gente viu que elas tinham uma forma circular, né? Que elas eram sempre voltadas para um rio, né? Que elas tinham, digamos assim, uma arquitetura muito particular. E isso a gente chama de uma análise forense.
né? Porque aqui essa aldeia vai entrar como uma espécie de evidência, né, desse processo de remoção forçada. Aqui mais algumas imagens para vocês verem, não sei se vocês estão conseguindo. E a gente também olhou uma série de fotografias de satélite que foram feitas pelas forças militares norte-americanas no contexto da Guerra Fria. Essas imagens foram feitas dentro de um programa de vigilância global relacionado, digamos, à força militar estadunidense que queria vigiar, de alguma maneira, o planeta, né? Elas eram imagens secretas e elas foram desclassificadas, que é assim que a gente fala, né? Elas foram liberadas, elas saíram desse estado de serem classificadas como não poderem ir a público, né? De serem imagens secretas, e a gente analisou essas imagens para tentar achar essas aldeias. E o que a gente viu é que existiam várias marcas circulares, né? Várias marcas em gancho, né, nesse semicírculo, que correspondiam a essas aldeias. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Isso a gente chamou também de arqueologia da imagem. Esses vários traços, né, esses vários, digamos assim, registros, essas impressões na terra, por isso que a gente vai chamar de memória da terra, né? Porque a escrita desse povo está inscrita na terra, né? E através disso a gente pôde mostrar que, na verdade, esse território era um território de ocupação ancestral indígena. Justamente porque a gente fez esse levantamento arqueológico, ou digamos assim, a gente exumou, de alguma maneira, né, os resquícios, os vestígios dessas aldeias, utilizando esses instrumentais que são característicos da arquitetura. Daí a ideia de uma arquitetura forense, né? Uma arquitetura que trabalha, né, pensando em análises espaciais que documentam violações de direitos e processos de violência. E aí, só para concluir, nós iniciamos um projeto aqui no Brasil que chama Autônoma. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, o site é advocacia.autonoma.x. Esse X se escreve XYZ, como se fosse os 3 pontos do espaço, né? As 3 linhas do espaço. E a gente fala o seguinte na Autônoma, né? Se a cidade é um direito, o design é uma forma de advocacia. Então, como é que a gente pode aplicar o instrumental da arquitetura, né, para a defesa de direitos? A arquitetura forense é um pouco isso, eu diria. Maravilha, a gente já está com várias manifestações aqui no chat, daqui a pouco eu leio algumas, acho que é isso aí, vocês podem ir mandando, a gente vai até introduzindo os comentários de vocês no meio da conversa, né? Até só para citar alguns aqui, né? Tem um pessoal falando sobre violência botânica, né? Isabela Santos falando que seria essa violência botânica, o paisagismo por si já é uma violência, outra pessoa falou de cegueira botânica, né? Aí tem uma pessoa falando aqui, a implantação da usina nuclear em Itacuruba, Pernambuco, está indo por esse caminho de retirar quilombolas e indígenas desse território. Aí a Mariane Uena Anacan está dizendo, foi o que aconteceu com o meu povo, fomos removidos do nosso território de forma genocida para a preservação da nossa cultura, nos isolamos. E, enfim, daqui a pouco a gente fala mais. Então, Paulo, você estava falando, né, dessa antropologia, essa arqueologia, a arquitetura forense com relação à ideia de paisagem, né? Então, assim, a minha segunda pergunta tem a ver com isso, com a ideia de paisagem, né? Então, assim, na conversa que a gente teve na terça com o Ailton Krenak, ele falou bastante, como você falou hoje, sobre como que as práticas fundadas na ideia colonial de uma humanidade que se entende separada da natureza e de uma natureza que é objeto da dominação humana têm nos levado à crise planetária que a gente enfrenta hoje, né?
E, assim, em alguns dos seus trabalhos, como esse que você acabou de comentar, né, a ideia de paisagem aparece com força, né? As paisagens me parecem também, dentro da minha prática na antropologia, como um bom ponto de partida para a gente repensar essa ideia de natureza, né? E, assim, a gente vê que, por exemplo, na geografia, as paisagens têm sido estudadas nessa divisão entre paisagens naturais e paisagens culturais, né? Ou então identificando elementos naturais e elementos culturais nas paisagens, né? E na antropologia, que até recentemente não existia uma preocupação muito com o que não fazia parte do que seria a sociabilidade humana, né? O que não é humano não era muito importante na antropologia, a não ser que importasse para a sociabilidade entre os humanos, né? Então, nunca se deu muita atenção a essa ideia de paisagem, né? Mas, atualmente, tem alguns antropólogos, como, por exemplo, a Anna Tsing e o Tim Ingold, que têm defendido que as paisagens não são cenários, né, onde as histórias acontecem, né? Para eles, as paisagens são entrelaçamentos de histórias compartilhadas entre diferentes seres, inclusive os seres humanos, e com diferentes temporalidades envolvidas, né? E para Anna Tsing, inclusive, as forças capitalistas de padronização e de simplificação das relações ecológicas produzem o que ela chama de fricção com as relações que produziam anteriormente essas paisagens, né? E essa fricção produz em toda parte, segundo essa antropóloga, as ruínas do capitalismo, que caracteriza os nossos tempos, né? E que devem ser pensadas politicamente. Então, eu estou falando tudo isso porque nesse seu trabalho de arquitetura... Pedro ficou sem áudio. Ah, tá, não foi o meu, né? Você Voltei. ficou sem... Ah, tá, legal. Eu achei que tinha sido o meu. Vai lá, Pedro. Enfim, eu estou falando tudo isso porque no seu trabalho de arquitetura forense, a arqueologia das imagens, né, e a arquitetura forense, esse trabalho tem uma relação interessante entre paisagens e ruínas, né, com um viés político, que nem você comentou agora, de ativação de uma memória que denuncia e pede reparação às diversas violências coloniais, né? E, ao mesmo tempo, tem essa crítica, essa divisão conceitual natureza e cultura, né? Então, eu queria, complementando o que você falou antes, né, que você falasse um pouco mais, se você quiser, sobre esse lugar da paisagem, né, nos seus trabalhos. Legal, legal, Pedro. Obrigado pela provocação. Eu vou novamente compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu, pensando através de imagens, eu me dou melhor. Dá para ver minha tela? Sim. Sim. Vocês estão vendo aqui Eu só estou apontando isso, antes da gente começar, tem uma entrevista aqui que eu fiz para a Bienal de Arte de São Paulo, que está acontecendo agora, e a gente toca um pouco nesses pontos. Então, eu lembrei que tinha esse texto em português, porque esse trabalho que eu vou comentar agora, ele está mais em inglês, por uma série de circunstâncias, mas tem essa... pequena conversa que a gente fez aqui na Bienal, então eu vou compartilhar esse link para vocês também, que acho que quem se interessar um pouco sobre o assunto seria legal dar uma olhada depois. Mas eu queria continuar um pouco, deixa eu ver aqui onde eu estou, continuar um pouco com o trabalho Memória da Terra, que eu mostrei, né? E como se deu alguns desdobramentos dele, já vou ampliar minha tela. O que a gente se deu conta, né, quando a gente estava fazendo esse trabalho de arqueologia dessas aldeias, é que se a gente fosse olhar a marca contemporânea, essa aldeia hoje, né, a presença dela hoje, não nessas fotos do passado, mas nas fotos contemporâneas, a gente ia ver uma formação de árvores. Em todo lugar, né, não sei se vocês conseguem ver essa imagem, a gente vê que uma formação de árvores, uma formação botânica ocupou
o mesmo lugar, né, onde estava aquele grande arco da aldeia. E a gente vê isso, e a gente fez uma série de visitas a esses territórios, a essas áreas, a essas antigas aldeias, né, com os anciãos. Os anciãos são grandes, a companheira indígena, que eu não peguei o nome durante o chat, mas poderia até testemunhar muito melhor que eu sobre isso, né? Os anciãos são grandes livros, são grandes bibliotecas, né, com seu conhecimento tradicional, e os anciãos do povo de Maré Alto Sede, eles tinham um conhecimento botânico, paisagístico muito grande, né? Então eles se moviam pelo território, conheciam aquele território, apesar do território já estar, de alguma maneira, desfigurado pelo desmatamento, né? Mas eles conheciam essa área muito bem, porque cresceram nessa área. E nós fizemos várias visitas com eles lá, para documentar, né? Para fazer essa arqueologia forense, essa arquitetura forense, que em colaboração com a comunidade, numa espécie de pequena equipe que a gente montou. E a gente viu, né, que acontece esse fenômeno, né, que a gente tem essas aldeias antigas e uma grande mata cresce em torno dessa aldeia, né, no mesmo lugar. Então e a gente fez essas visitas e a gente viu que isso era um padrão, né? Em todo lugar que tinha aldeia antiga, você vai ver que uma floresta de cerrado cresceu sobre aquela aldeia. Aqui a gente vê uma aldeia que se chama Boú, que é o grande centro cultural e geopolítico desse território do qual eles foram deslocados, né? E a gente vê que existe aqui todo um recorte de floresta, aqui, né? uma formação florestal. Em outras aldeias acontecia a mesma coisa, né? Aqui a gente vê uma outra. Então, de alguma maneira, né, essas árvores, essa floresta, essa formação botânica, ela é um vestígio da antiga aldeia. Ela é uma espécie de ruína, né? Ela é uma ruína arqueológica, só que ela é uma ruína arqueológica viva. Ela é uma ruína arqueológica que é natureza, né? E aí eu quero mostrar um outro projeto para vocês aqui no meio do caminho, né? E nessa época, vamos ver se eu me acho aqui. Me achei. Não, deixa eu ver uma outra coisa aqui que acho que vai ser mais legal de mostrar. Aqui. Vocês estão vendo minha tela de novo? Nessa época, vocês estão vendo alguém olhando uns slides? Sim. Sim. Esse é o etnobotanista William Ballet. E eu sempre tive muito interesse no trabalho do William Ballet. E eu fui fazer uma visita para ele. E ele tem um arquivo fotográfico de várias paisagens amazônicas que ele fez nos anos 80. E através dessa pesquisa, dessa documentação, ele chegou a uma conclusão que a floresta amazônica, grande parte dela, na verdade, não é uma floresta natural. Ela é uma floresta cultural. Ela é uma floresta, o que eu diria, construída, plantada, semeada, cultivada, ou seja, ela é uma paisagem que é produto, como o Pedro acho que estava falando, né, Pedro, de ações humanas em aliança, em relação a uma série de entidades não humanas que povoam esses territórios, né? E com ele eu fui aprendendo, né, que essas florestas, elas deveriam ser encaradas como produtos dessa cultura. E, no meu entender, como produtos, digamos assim, arquitetônicos, né? Como uma espécie de ruína viva, como uma espécie de testemunho vivo, né? Como espaços construídos como próprias arquiteturas, como desenho da paisagem. Só que a nossa percepção, enquanto domesticados pelo pensamento ocidental, nós não conseguimos identificar essa paisagem como uma paisagem construída, como uma arquitetura. Mas vários povos indígenas conseguem. Os povos indígenas que o professor Ballet trabalhava, que eram os Kapor, eles chamavam essas antigas aldeias de Taper. E tem até uma história curiosa que o William conta no começo do livro dele, que eu recomendo muito, que é um livro que chama As Florestas Culturais da Amazônia. Ele fala assim, olha, eu estava conversando com meus informantes, etnólogos, biólogos, né, os botanistas Kapur, vamos dizer assim, e eu pensava que eles estavam me levando para uma floresta natural, mas eles falaram que aquilo lá era uma aldeia, né? Que não era uma floresta. Eles reconheciam aquilo lá como um patrimônio. Eles reconheciam como os ocidentais reconheceriam as ruínas
de uma antiga igreja colonial, eles reconheciam aquela paisagem como uma evidência, uma memória saturada de memória de história dos seus antepassados. Voltando aos Chavante. Então, como ação de advocacia, porque essas aldeias antigas, esses territórios, não ficam mais em terra chavante, né? Eles estão em terras de particulares, em terras de fazendeiros. Tanto que eles nem têm acesso a essa área mais. Então, como um instrumento de advocacia, o que a gente está bolando e a gente está concluindo? Nós estamos numa fase de conclusão, esse projeto vai sair no ar, se tudo der certo, oxalá ainda esse mês. Nós estamos realizando uma petição para o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, para que essas árvores, para que essas formações botânicas sejam reconhecidas como patrimônio arquitetônico do povo Auê Chavante. E aqui é interessante, porque aqui eu acho que tem duas intervenções. Tem uma intervenção que é propriamente, eu diria, militante e ativista, que é como é que nós vamos defender esses lugares, porque eu acabei de voltar da região, Boú, destruíram grande parte de Boú, né, porque ali é um campo de avanço do agronegócio, né? Então tem essa dimensão militante, ativista, mas tem uma dimensão também que é fazer uma intervenção no próprio arquivo da arquitetura, ou no próprio arquivo das artes, ou no próprio arquivo do que é considerado patrimônio. Porque se a gente fosse ver a nossa definição de patrimônio, tal como ela foi gestada pelos modernistas, ali nos anos 30, nos 40, com a criação, com o período heróico do IPHAN, Mário de Andrade, Rodrigo Melo de Andrade, Lúcio Costa, né? Esses pensadores do patrimônio, eles vão definir aquele patrimônio, o que era patrimônio da nação era considerado, em sua grande maioria, o colonial, a arquitetura colonial. Justamente porque se caracterizava os povos indígenas como aqueles que não têm arquitetura, eles têm ocas ou têm tabas, mas eles não tinham estruturas que seriam estruturas que deixariam vestígios arqueológicos na paisagem. Porque, na verdade, é a própria paisagem que era arqueologia, e a gente estava impedido de ver, porque as nossas lentes, como um amigo meu arqueólogo diz, estão embaçadas pelos modos de conhecimento ocidentais. Então, de certa maneira, a gente precisa limpar a nossa mente, ou talvez descolonizar o nosso olhar para entender que essas árvores, elas são, na verdade, uma forma de arquitetura. E o que isso implicaria no nosso próprio entendimento do que é arquitetura e de como nós queremos desenhar os espaços em que nós viveremos, né? É um pouco por aí, eu acho que essa ideia, digamos assim, de problematizar o entendimento entre cultura e natureza, cidade e meio ambiente, que nós herdamos, esse pensamento dicotômico e polarizado que nós herdamos, digamos, do pensamento ocidental. E não só do pensamento ocidental, para falar um pouco com a arte, da própria arte, né? Porque a própria ideia de paisagem, de landscape, ela é uma ideia ocidental que pressupõe um certo distanciamento do sujeito em relação à natureza, né? E isso está muito relacionado com as pinturas, por exemplo, naturalistas do século XIX, ou todo o pensamento naturalista do século XIX, que vai dar aquela visão da natureza romântica, né? De berço esplêndido, que é, no fundo, ela é uma construção não apenas da natureza, ela é uma construção racial da natureza, né? Porque ela pressupõe que aqueles povos que são os povos da floresta eram primitivos. Então, ela é uma construção racializada também da natureza, né? E nesse momento onde nós estamos movimentos sociais, instituições, educadores, pedagogos, né? Nós estamos tentando, digamos assim, contestar, desconstruir, né, a certos processos de violência que estruturam a nossa sociedade. E aí, digamos, as diferenciações, né, as distribuições de violência distintas em linhas de raça sendo uma questão fundamental, eu acho que é importante a gente também pensar como essa nossa imagem de natureza ela está implicada, né, nessas construções ocidentais que, no fundo, também derivam do que se chamou ali no século XIX do pensamento racial ocidental. Nossa, tantas coisas que, que dá vontade de falar dessa fala que eu vou reproduzir mais algumas coisas do chat, né? Só para a gente ir alimentando a discussão. Eu estou achando, acho que interessante a gente ir
seguindo a discussão e alimentando com o chat, né? Então, a Isabela Fantini está dizendo assim, os estudos de Clement, de domesticação da paisagem na Amazônia, são próximos a esses estudos, mas no caso dele, as observações vão ao encontro dos solos das plantas úteis, né? E quando eu li isso, eu logo lembrei do William Ballet, que você acabou de falar, muito incrível você estar acessando aí esses arquivos do William Ballet. E aí o Davi fez aí uma referência à Fábula de um Arquiteto, do João Cabral de Melo Neto, falou que essa sua fala lembrou esse texto. E a Annelise Paz me reage um pouco à minha fala, falando assim, defendendo os geógrafos, né? A paisagem, assim como o território e o lugar, é um dos principais conceitos geográficos e, consequentemente, bastante tensionado por geógrafos de várias linhas de pensamento, principalmente pela geografia cultural. Hoje em dia, a ideia de paisagem natural e cultural está defasada, bem como a binariedade natureza-sociedade, mas ainda presente nos livros didáticos. Obviamente, esses debates todos que a gente está travando aqui também permeiam, né, o campo da geografia. Obrigado pelo puxão de orelha, para não parecer que os geógrafos não estão debatendo essas coisas. E aí tem outras dois comentários que já introduzem a minha próxima questão, né? Então tem a Ju, tá como Ju aqui, dizendo, Paulo, eu fico confusa porque você parece estar falando de urbanismo. E a Maiara Torres está dizendo, esse trabalho pode ser feito mesmo nas grandes cidades, pensando que a arquitetura pode ter apagado esses rastros, né? E aí minha próxima provocação tem a ver com isso, né? Tem a ver com a ideia de direito à cidade, né? Então, assim, uma grande parte dos participantes aí desse curso que estão aí hoje está na região metropolitana de Recife, né? E a região central de Recife foi construída a partir de aterros, né? Uma vasta área estuarina, rodeada por engenhos de cana-de-açúcar, escravidão de indígenas e de africanos, né? E uma grande parte da população pobre da cidade, descendentes desses indígenas e africanos, habitou mocambos construídos em áreas de manguezais, né? Interessante que essas habitações em áreas de manguezais se chamaram mocambos, que também é um sinônimo de quilombo, né? Em outros contextos. Vivendo numa tensão de expulsão que, em grande medida, se refletiu em práticas higienistas que geraram uma guerra do poder público contra as pessoas e contra os próprios manguezais. E muitos bairros da região metropolitana de Recife têm nomes relacionados à água, né? Por exemplo, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Peixinhos, Córrego do Genipapo, Água Fria, Águas Compridas, Várzea, né? Só para citar alguns, tem muitos outros. No entanto, a gente vive há décadas uma situação de racionamento de água aqui, né? Que atinge principalmente as populações mais vulneráveis. E a cidade cresce pela construção de arranha-céus de um lado e autoconstruções precárias de outro, e de viadutos e grandes avenidas com pouco espaço para o pedestre, para ciclista e para usuários do transporte coletivo. Mas a cada inverno, os alagamentos, o mofo, os transbordamentos e as ruas esburacadas nos lembram da dimensão não humana da arquitetura da cidade. E com toda a devastação e a poluição, Recife segue sendo uma capital com manguezais, com muitos pescadores artesanais e com práticas extrativistas, como a coleta urbana de frutas da estação e a coleta de tarajuras, né, nas revoadas das formigas, que são consumidas como iguarias, né? E segue sendo também uma cidade de déficit habitacional e de enormes desigualdades, né? Então, eu estou falando de Recife, que é o chão onde muitos de nós estamos pisando agora, para levantar esse tema, né, do direito à cidade. Então, eu queria te convidar a falar um pouco sobre como você pensa a partir desse seu trabalho, né, essa ideia de direito à cidade, já que a gente está falando de perspectivas coloniais e do lugar das relações ecológicas nessas práticas, né? Então, mais ou menos por aí. Tem muita coisa aí nessa sua pergunta, Pedro. Tem bastante coisa aí para se pensar. Como é que eu posso responder?
primeiro, acho que respondendo uma colega que fez uma pergunta, a gente também trabalha em lugares urbanos, depois a gente pode te mostrar alguma coisa. A gente fez um trabalho recente sobre o uso de helicópteros como plataforma de tiro no Rio de Janeiro, né, que é como as operações agora acontecem no Rio de Janeiro, eles vão com o caveirão por baixo e o helicóptero por cima. Mas então a gente trabalha também em contextos urbanos, mas eu acho que a questão aqui é sobre os direitos, né? Eu sempre falo, né? Se a cidade é um direito, né? Porque assim, a gente pode entender a cidade como um sistema de infraestrutura, né? A gente pode entender a cidade como pelo seu aspecto cultural, né? Ela é um campo de diversidade, de bastante interculturalidade, é onde estão as coisas mais cosmopolitas, né? A gente pode entender onde tem mais migração, né? Também um sistema de infraestrutura, de canos e eletricidade, carros, etc. Um sistema semiótico, né? Já perceberam a paisagem como semiótica, ou seja, ela é um monte de significados de símbolos, né? Ou seja, você pode entender a cidade de diferentes maneiras. Você pode entender a cidade de um ponto de vista econômico, para especular, né? Sobre dinheiro, você pode entender sobre um ponto de vista patrimonial e tal, mas eu acho que quando a gente pensa a cidade como direito, se a cidade é um direito, a gente pensa todas essas dimensões na interseccionalidade do que significa prover direito para as pessoas, né? E se fazer justiça ambiental, social, espacial. Acho que durante muito tempo, né, a ideia da cidade como direito estava muito associada ou restrita, em certo sentido, à habitação, o direito à moradia, né? Os movimentos sociais urbanos, eles nascem muito com essa demanda, né, de uma demanda de um direito por moradia, um direito por um teto, né? Mas eu acho que cada vez mais, quando a nossa vida vai se tornando urbana, né, e a gente vê, como você bem falou, né, que tudo aquilo que parecia estar fora da cidade, ou parecia que a cidade conseguia controlar, conseguia domesticar, conseguia ter sob controle, que são esses espaços da natureza, né, esses elementos, digamos assim, que escapam, digamos, dessa definição do urbano enquanto, né, produto da cultura humana, se a gente pudesse dizer assim. Acho que a gente começou a entender que a ideia da cidade como direito, ela perpassa, né, uma noção de cidade que vai além, digamos, da sua pensamento apenas como habitação. Ou talvez, dizendo de outra maneira, é como se a gente tivesse expandido a nossa ideia do que é habitação para incorporar uma visão muito mais complexa, interseccional e eu diria assim, multidimensional do que é a cidade. E acho que o exemplo que você citou do Recife é excelente, porque você mostra, né, como apesar de uma série de apagamentos, né, de uma série, digamos, eu diria, de expulsões, né, de apagamentos que aconteceram aí, né, certas práticas culturais ancestrais, tradicionais, permanecem na cidade, né, permanecem na cidade. Então, eu acho que, de alguma maneira, né, e isso a gente pode até identificar com uma espécie de momento histórico, que está muito relacionado quando, né, em certo sentido, a gente tem uma ideia de a cidade como habitação, é um direito, depois a gente vai ter ali os direitos ambientais, mais ou menos nos anos 70, 80, né, quando eles se consolidam, isso vai ser incorporado dentro da pauta das cidades. Mais recentemente, a gente vê uma ideia, por exemplo, né, de que o transporte é um direito. Isso foi colocado ali em 2013, em julho, né, em várias cidades do Brasil, quando se falou assim, olha, a tarifa não vai subir. Por quê? Porque ali se começou, olha, o transporte, assim como a casa, não pode ser pensado apenas como uma commodity, justamente porque a natureza das nossas cidades se expandiu tão, né, de uma maneira tão grande, que esse processo de deslocamento, né, ele faz parte de um habitar a cidade. Então ele tem que ser um direito também. E eu acho que isso está relacionado, né, também com uma série de questões, digamos assim, ambientais e ecológicas, né? Num contexto, eu acho, mais, digamos, mais atual, e aí eu queria falar também um pouco da Covid no final, eu acho que nós estamos pensando esse direito à cidade até para além daquilo que é humano. E um dos trabalhos, os primeiros trabalhos que eu fiz, um trabalho bastante antigo, que tem uns 10 anos, chamava Direitos Não Humanos.
que eu estava interessado de como no Equador e na Bolívia, né, como os movimentos indígenas muito fortes no Equador, eu morei no Equador durante uns 6, 7 anos, dei aula lá, trabalhei lá, fui viver no Equador por conta dessas experiências que eles chamavam nessa época de Revolução Cidadã, aonde na Constituição se reconheceu que Pachamama e natureza é um sujeito de direitos. E a frase muito conhecida, né, dos ativistas, ela fala, olha, se uma companhia pode ser sujeito de direito, porque perante a lei, uma empresa privada, ela é sujeito de direitos, ou seja, ela é considerada com uma personalidade, por que a natureza que é um ser vivo não? Né? Então, a nossa ideia de direito à cidade, talvez ele passe por uma espécie de reformulação, em certo sentido, que não se limita ou não coloca no centro o humano, mas que pensa que a cidade ela é justamente esse conviver. E esse conviver que vai com entidades também para além do humano, né? Que a gente convive com, digamos, esses outros seres, esses outros elementos, e que de alguma maneira eles devem ser considerados como sujeitos nessa cidade. Então, se a gente pensasse, por exemplo, que rios têm direito, e rios têm direito de fluir. Você não pode canalizar um rio porque ele tem o seu direito de manter os seus processos ecológicos, biológicos, né? Você deve saber muito melhor que isso. Eu, Pedro, quando a gente canaliza um rio, a própria ecologia daquela região muda. Se a gente entendesse que o rio tem o direito de viver enquanto rio e não se transformar num Tietê, por exemplo, que é um rio praticamente morto, talvez a gente não tivesse problemas de enchente na cidade, porque a gente ia entender que o rio necessitaria de um outro tipo de desenho da paisagem. Um desenho da paisagem que não é esse desenho dessa arquitetura que se julga potente para dominar e conquistar a natureza e canalizar os rios e que isso vai estar sempre sob o controle. Não. Você começa a pensar que o design ele não é uma imposição de forma, ele é uma interação, ele é uma relacionalidade. Você está sempre em diplomacia com outros elementos da cidade, com outros elementos da natureza, com outros sistemas, inclusive sistemas tecnológicos e sistemas hidráulicos e infraestruturas, etc. Então eu gosto de pensar a prática do design como essa espécie, né, de relacionamento, de espaço relacional entre as coisas. E eu acho que o direito ele nos permite pensar isso, porque hoje a nossa vida, a vida contemporânea na Terra, né, entendendo que ela é majoritariamente urbana, e se não é majoritariamente, ela tem uma dependência muito grande da cidade, né, para você ter uma condição digna de vida, isso é um pilar básico digamos, dos direitos humanos, né, você ser tratado como humano, né, porque a cidade virou uma espécie de natureza nossa, você precisa ter direito a transporte, você precisa ter direito à moradia, você precisa ter direito, enfim, a um espaço saudável, né? Então, se a gente pensa a cidade como direito, a gente consegue pensar que o design, que a arquitetura é uma questão de justiça, né? Ele é uma questão de justiça, ele está implicado numa questão de justiça. E aí eu entro, para concluir, na questão da Covid. O que aconteceu no mundo da arquitetura, no mundo do planejamento urbano, quando explodiu a Covid? Principalmente no tão chamado primeiro mundo, nas universidades, nos institutos. O pessoal falou, olha, o que a gente precisa é tecnologia, é dado, é saber aonde as pessoas estão movendo, é saber para onde elas estão indo, se elas estão confinadas, se elas não estão. Né? A gente precisa, de alguma maneira, de amplificar o nosso aparato de vigilância social, o nosso aparato de controle midiático da população. Na verdade, e isso aconteceu. A gente vê isso em diferentes campos, desde os aplicativos, né, que precarizaram o trabalho, até novos sistemas de controle populacional que emergiram junto com a pandemia, porque a economia digital deu um boom. Mas a solução para a pandemia, ela não tem a ver necessariamente com essa tecnologia, ela é fundamentalmente uma questão de justiça social e direito. Porque se você tivesse uma condição de habitação adequada, uma condição de transporte adequada, você conseguiria manter uma população num isolamento social, teoricamente, possível, né? Você conseguiria, digamos assim, e na verdade foi o que muitas comunidades fizeram, Paraisópolis é um exemplo disso, foi assim impressionante o trabalho que eles fizeram de organização dentro da comunidade, criando hospitais em escolas e desenhando infraestruturas, ou seja, equipando aquela infraestrutura urbana para poder criar esse isolamento social que era necessário nesse momento, ao invés de apostar
num sistema de controle que está ligado principalmente ao capitalismo de ponta e está ligado a um novo aparato estatal fascista que a gente vê populando em diversas partes do globo. Mas se a gente tivesse pensado a cidade como direito, e foram isso que as comunidades, o movimento negro, o movimento indígena, que eles estavam falando, olha, na verdade é uma questão de justiça social, né? Porque nós ainda temos grande parte da população, e não só no Brasil, a gente vê essas crises enormes em Los Angeles, Nova York, Paris, que são pessoas sem condição de habitar, porque elas não têm condição de pagar um aluguel, né? Justamente porque a cidade é vista como um commodity e não como um direito. Então, acho que vai por aí essa reflexão da cidade como direito. Maravilha. Antes de fazer a próxima provocação, eu acho que eu vou ler as provocações, algumas que estão no chat aqui, se você quiser comentar. Tem coisas, eu vou ler coisas diferentes aqui, aí você fica à vontade para... O Antônio Paulo estava perguntando lá atrás, que eu acho que é uma questão interessante de você especificar, né? O que explica a formação florestal densa onde antes existia uma aldeia? São sementes deixadas? São peculiaridades do solo? Então, ele está perguntando sobre isso. Eu também fiquei curioso sobre esse assunto. Tem uma questão do solo como patrimônio, né? Enfim, se você puder falar disso daqui a pouco. A Isabela Santos pergunta ainda sobre a coisa da arquitetura forense, né? E as ossadas dos negros escravizados encontrados no centro do Rio de Janeiro? Está falando lá do Cais do Valongo, né? A Cláudia está falando, se pensarmos no candomblé, as águas, a mata, etc., são entidades vivas que estão em constante interação com os humanos, né? E aí, enfim, eu completo aqui, né? A gente pensar isso, que o espaço para a religiosidade afro-brasileira nas cidades é um espaço que precisa ter essa relação, né, com os espaços e seres não humanos, né? E, por último, uma provocação aqui da Ju, que eu achei interessante, queria te ouvir, que ela diz assim, considerar a árvore monumento, sim, mas será que reconhecer a árvore sagrada como arquitetura não é legitimar o discurso da fase heróica de que monumento é igual a arquitetura? Não seria um caminho considerar a árvore um monumento reconhecendo os valores da sua materialidade e imaterialidade com o mesmo peso, mas sem enquadrar como arquitetura? Eu estou imaginando assim, né? Eu achei bem interessante essa questão, porque é a ideia do design, né? Que o humano planeja e executa, né? Enfim, aí é isso. Não, legal, bastante coisa. Achei legal que o pessoal citou os elementos do candomblé, como se relacionam com outras entidades não humanas enquanto vivas, né? Porque mostra um pouco aquilo que eu falei, né? A ideia de que a natureza é um objeto é impressionante, porque ela é uma coisa muito circunscrita a um território geográfico, a um pensamento no tempo, mas ela se virou uma ideia hegemônica, né? Em certo sentido. É ela que coordena o mundo. Então, assim, a gente entender que o pensamento, entre aspas, minoritário, na verdade, é o majoritário, né? Na verdade, ele é o majoritário. E esse pensamento majoritário dos povos da terra, dos terrenos, né? Que eu acho que a gente tem que fazer emergir com toda a potência. Como se formam as florestas? Olha, quem seria a melhor pessoa para te responder a isso seria o William Balea, claro, porque ele que estudou isso de uma maneira bastante empírica, com evidências empíricas, né? Mas como é que aquela floresta nasce ali? Basicamente, são uma série de interações que vão acontecendo ali, depois que aquela aldeia é abandonada, justamente porque aquele solo foi, de algum modo, fertilizado pela própria habitação dos povos, né? Hoje se sabe que onde há vestígios arqueológicos de antigas povoações indígenas na Amazônia, existe um solo que é muito fértil, que chama terra preta ou terra preta de índio, né?
vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, que inclusive uns alemães estão tentando patentear e reproduzir, porque ele é um solo muito potente do ponto de vista dos seus nutrientes. Então, de alguma maneira, a queima de carvão, a queima de certos objetos, né, de madeira, de certos materiais, a própria reutilização daquela terra, a própria convivência com certos animais, e sementes, e defecações, e quintais, né, aquilo cria uma espécie de ambiente, e aquele ambiente, quando aquela aldeia é abandonada, aquele ambiente gradativamente vai se tornando floresta, né? O que é interessante, e isso é uma coisa que o William Ballet fala de uma maneira muito bacana, é que ele fala, olha, os povos, eles têm um conhecimento de como essas interações se dão, né? Eles têm um conhecimento ecológico. Então, eles fazem certas manipulações no meio para potencializar essas interações. Então, eles sabem que certos animais, por exemplo, eles conseguem espalhar certas sementes, né? Então, eles vão plantar certo tipo de planta que atrai aquele animal, porque aquele animal vai espalhar aquela semente. Ou seja, numa espécie de pensamento de desenho da paisagem que entende a agência daquele animal, que é sujeito, que é agente, do ponto de vista da cosmologia dos povos, né? Como um partícipe desse processo de design. Mas um design que é consciente, mas ele não é impositivo, porque você não tem o total controle e domínio dele no sentido que você vai transformar aquela floresta num jardim francês, né? Do século XVIII, vamos dizer assim, naquela racionalidade do século XVIII francês, que era mostrar como a natureza era dominada pela razão. Não, você trabalha justamente com a própria dinâmica que é ecológica, e interacional e relacional, que é o que faz a vida, né? Que é o que faz a vida nascer e se reproduzir, né? E é interessante também notar que essas áreas de aldeia abandonadas, elas não eram aldeias abandonadas, elas viram meio que jardins, né? Porque lá vai ter muita árvore frutífera, lá vai ter muitas espécies que, de alguma maneira, cresceram ali, que foram semeadas e que eles usam para ou fazer instrumentos, né? Ou roupas, ou adornos, ou para se alimentar. O William Ballet fala isso de uma maneira muito interessante, né? Então elas eram, digamos, elas faziam parte de uma rede de aldeias e também de lugares de acampamento que eram constantemente visitados e reutilizados, né? Então é como se fosse uma rede urbana mesmo, de aldeias que estão ocupadas e aldeias que estão abandonadas, mas que ainda são visitadas. E eu tive a oportunidade de experienciar isso quando eu estava com o cacique Damião Paradissané, e a gente foi na aldeia Boú, e a gente encontrou uma série de catitus, uma família de catitus ali. E ele falava assim, olha, aqui é muito bom para caçar catitu, tem muito catitu aqui, né? E aí ele tirou a arma e começou a ir atrás do catitu, mas a gente perdeu o catitu no final. Mas esse momento deu a entender, né, que essas áreas eram áreas boas de caça. Então, que essa abandono e recriação de aldeias, ele funciona dentro de uma lógica intergeracional, né, onde você também busca atrair a caça e preservar a caça. Isso é um conhecimento ancestral, e no meu entender, um conhecimento de design da paisagem, e talvez, para provocar a Ju, aí de novo, de arquitetura. Por que arquitetura? Pode uma árvore ser considerada arquitetura? A gente não estaria utilizando o mesmo sistema de conhecimento, enquadrando alguma coisa que escapa de uma definição, digamos, ocidental, europeia, talvez até colonial, e reenquadrando, né, ela? Eu acho que, em parte, você tem razão, né? E a gente já pensei bastante sobre isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, direitos não humanos, ou quando a gente fala que a natureza tem direito, e a gente cria uma constituição para dizer que a natureza tem direito, e isso é uma demanda que vem dos povos, a gente também está utilizando um instrumento ocidental, lei positivista, né? O direito que é fundamentalmente arraigado na modernidade colonial, para uma medida, de alguma maneira, reparatória, né? Nós precisamos introduzir a natureza dentro de uma Constituição Nacional para que os seus direitos sejam respeitados na medida em que esse nosso sistema estruturalmente viola os direitos dela. Mas os povos nem tinham ideia de natureza, tanto que vocês podem olhar depois no meu site, tem uma grande entrevista
com uma das protagonistas desse processo, e ela vai falar, olha, na verdade, no começo a gente não queria ter essa ideia de natureza, porque a gente não entende natureza, é Pachamama. Natureza é uma coisa dos brancos, né? Mas eles chegaram a um acordo que era preciso compor, né, como uma espécie, digamos assim, de medida reparatória. Então, eu acho que o que eu faço com a arquitetura, né, entendendo ela também com o sistema colonial, e principalmente a definição de patrimônio, que é totalmente ocidental colonial, né? Então, assim, os próprios termos de como você patrimonializa, como você tomba, como você protege, aquilo tudo está imbrincado numa construção que completamente escapa a certas dinâmicas sociais e ambientais de outros povos, né? Então, como é que nós vamos tombar uma árvore? Depois ela não vai poder, eles não vão poder cortar, ela vai poder crescer. O tombamento é uma coisa que não cabe para esse conjunto patrimonial. Mas aí eu acho que tem um gesto que, no meu entender, é um gesto também reparatório, né, que busca complicar um pouco o entendimento do patrimônio e o entendimento da própria arquitetura. Então, nesse sentido, né, é uma tentativa de tentar descolonizar certos entendimentos, né, trabalhando justamente nesse limiar, né, nessa, digamos assim, nessa fronteira ou nessa aliança de saberes, nessa aliança de instrumentos, nessa aliança de saberes, que é o que eu entendo como a minha prática política e como arquiteto ela pode agir, né? Subvertendo os próprios meios da disciplina, o próprio vocabulário da disciplina, né? E no fundo, buscar alguma efetividade militante política, né? Porque se for considerado patrimônio, vai ter que ser protegido, né? Se deixar como floresta, aquilo pode ser eliminado pelos fazendeiros, o que já está acontecendo. Mas existe uma lei nacional que fala, se você tem um sítio arqueológico no seu quintal, você tem que falar para o Estado brasileiro que você tem aquele sítio arqueológico, você não pode chegar lá e destruir, né? E o Bolsonaro outro dia falou assim, quando foram abrir uma van no Rio Grande do Sul, ele falava assim, agora você acha qualquer cocô de índio no chão e você já não pode construir nada, né? Ele usou sempre uma imagem escatológica, né, para falar que tinham encontrado um solo que era um solo arqueológico, que era um patrimônio, né? Então, se aquele patrimônio fosse reconhecido enquanto patrimônio, aquilo teria proteção. Esse é o mundo que a gente vive, como é que a gente vai operar, digamos, com os próprios instrumentos que nos oprimem e subvertê-los. Eu vou fazer um comentário que eu fiquei com vontade de fazer, apesar de eu estar mediando aqui, mas porque eu lembrei muito do que é essa coisa, né, a paisagem é natural, a paisagem é cultural, daí fica e aí tudo que você está mostrando é o que escapa disso, como a arquitetura, inclusive, pode escapar disso, né? Mas eu lembrei que tem um trabalho do Igor Scaramuzzi, que é um antropólogo, que ele estudou o pessoal, as castanhas e os castanheiros lá no Rio Trombetas, no Pará, né? E aí tem um debate entre os biólogos e antropólogos e tal, sobre se as castanheiras são uma obra dos povos indígenas, a geografia das castanheiras na Amazônia, ou se não, ou se os povos indígenas ou os castanheiros hoje em dia atrapalham a dispersão da castanha, porque pegam todas as castanhas e que, na verdade, a castanha ela é dispersa pelos animais e tal, e que, enfim, que era melhor o pessoal não pegar castanha e tal. E aí o Igor fala que para os castanheiros lá, essa discussão não faz o menor sentido, né? Porque eles falam assim, sim, a gente pega as castanhas e a nossa relação com as castanhas agrada as castanhas. Quando a gente chega a uma área e abandona e não vai mais lá, a castanheira para de produzir. Mas na verdade, assim, realmente, quem pega a castanheira e espalha para outros lugares é a cutia. A cutia é que planta a castanha, né? Então, para eles não fazia nenhum sentido escolher entre a cutia e o castanheiro, entre os animais e os seres humanos, sobre essa. É tudo uma relação entrelaçada, né? Então é muito interessante. E outra coisa que eu lembrei foi de um texto da Manuela Carneiro da Cunha, né? Uma das maiores antropólogas do Brasil e tal, falando sobre a antidomesticação na Amazônia, né? Então que a agricultura amazônica ela é
propositalmente não domesticadora no sentido da ideia ocidental de domesticação. Então, o jeito como são produzidas as roças, desse jeito que você descreveu aí muito bem, é um jeito de... baseado na ideia da sociedade contra o Estado, lá do Pierre Clastre, né? Então, Compartilha esse texto com a gente, Pedro. Queria muito ler, fiquei bem interessado. Acho que vai ser bem legal. pronto, eu compartilho sim. Até vou tentar achar aqui para botar no chat. Mas é isso. Eu tenho que dar mais uma olhada no chat para as novas questões, mas eu queria colocar, então, a minha última provocação, e depois a gente continua ainda, a gente já tem meia hora com as falas das perguntas do pessoal. Eu queria pegar a questão dos monumentos e patrimônios, né? Pegando carona aí no assunto que você já introduziu, né? Então, assim, essas contranarrativas sobre monumentos e sobre patrimônios me parecem ser, como você falou, temas importantes no seu trabalho, né? E, enfim, a gente, né, alguns dias atrás, a gente viu aí, todo mundo acompanhou, um grupo de ativistas pôs fogo à conhecida estátua do bandeirante Borba Gato, na cidade de São Paulo, né, como uma forma de levantar o debate sobre a produção de novas narrativas sobre a história do Brasil e sobre a própria identidade dos habitantes de São Paulo, né, relacionados aos bandeirantes, né, que existe essa construção. A ideia de bandeirante como herói, de fato, tem uma estreita relação com o processo contemporâneo de desmatamento, de garimpo, de violência no campo, de assassinato de ativistas e expropriação de territórios tradicionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, em primeiro lugar, sobre essa ação da queima da estátua e a polêmica gerada por ela e a difusão desse tipo de ação, de derrubada e retirada de monumentos coloniais pelo mundo afora, né? E, em seguida, eu queria te convidar a comentar sobre como uma postura crítica a essa ideia de progresso e civilização, baseada na expansão do agronegócio e das grandes obras de infraestrutura, pode trazer ao debate público outras narrativas sobre patrimônio que incluam, por exemplo, as árvores, as pedras, os solos e os rios, como a gente estava falando, né? Essa segunda parte, acho que você já falou um pouco, né? Mas, enfim. Tá. Eu vou comentar essa questão, como eu falei, eu gosto de falar por imagens, que depois eu vou chegar no Borba Gato, talvez a gente possa falar depois do Borba Gato e a questão dos bandeirantes, mas eu queria mostrar um projeto que eu fiz faz muito tempo sobre essa questão do memorial, né? E eu acho que tem a ver com isso, e eu meio que voltei a olhar esse projeto quando aconteceram as grandes manifestações, principalmente no 2019 para 2020, que foi quando o Black Lives Matter, né, explodiu, né, nos Estados Unidos, depois na Europa, e agora a gente vê essa questão do monumento, de alguma maneira, chegando aqui no Brasil. Não é a primeira vandalização, entre aspas, né, de monumentos relacionados ao Bandeirante. O monumento às bandeiras, para quem conhece ali em São Paulo, do Brecheret, já foi por várias vezes vandalizado, né? Mas agora aconteceu com muito mais força, até pela, digamos, pela espetacularidade da cena, que no meu entender foi bastante acertada. Infelizmente está sendo reprimida, mas a gente pode chegar a falar nisso. Eu queria só mostrar rapidamente um projeto que eu acho que tem um pouco a ver com isso e fazer algumas reflexões. Eu até vou ler essas reflexões porque enfim, eu acho que vai ser mais jogo. Vamos lá. Esse é um projeto aqui, vocês estão... Não, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela, estão vendo tipo uma lápide. Esse é um projeto que chama Desmemorial, Niemeyer Carajás. Ele está no meu website, paulotavares.net. Desmemorial Carajás, Niemeyer Carajás. E aí eu faço a pergunta: o ato de destruir, assim como o ato de construir, sob o signo do patrimônio, pode ser o ato de destruir, assim como o ato de construir, considerado patrimonial? Que memória que a destruição comemora, né? E eu fiz esse projeto faz muito tempo. Eu fui buscar esse monumento do Niemeyer. Esse é o monumento do Oscar Niemeyer, não sei se vocês conseguem ver ele.
Não sei se dá para ver ele na minha tela. Tá muito ruim ou dá para ver? Acho que agora dá melhor. Dá sim. Ele é um monumento que o Niemeyer fez para o massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em Marabá, no Pará. Não me lembro o número de companheiros que foram brutalmente assassinados durante uma operação da polícia militar, né, na chamada Curva do S. Foi em 96, foi um evento que marcou muito os movimentos sociais, e o Niemeyer fez esse monumento que chamava Monumento Carajás, Memorial Carajás. Aí, como vocês podem ver aqui, ele era a imagem, uma espécie de grande paralelepípedo, né, com um arado na mão de um camponês estilizado, e aqui embaixo desse grande paralelepípedo, desse grande bloco monolito, estava escrito: "A terra também é nossa". E eu fiquei muito interessado nesse documento e eu fui atrás desse monumento. Eu queria saber aonde que estava esse monumento. Eu peguei um ônibus, fiz uma grande viagem, eu documento essa viagem, é um trabalho muito antigo que eu fiz, tá online, né? Eu faço uma documentação, eu visito algumas áreas, alguns acampamentos do MST, era na época, principalmente ali durante o Fernando Henrique Cardoso, onde havia muitas ocupações do MST por conta da inabilidade do governo de implementar a reforma agrária. E o que eu descobri, e aqui numa conversa com a Isabel Lopes, que é a liderança da área que foi garantida ao MST, é que esse monumento havia sido destruído, né? Esse monumento foi construído no Rio de Janeiro, fizeram uma peregrinação com esse monumento parava em vários acampamentos do Sem Terra, né, para as pessoas relembrarem os companheiros que haviam perdido suas vidas na luta, e ele chegou até Marabá, né, num grande rotatória da cidade, de entrada da cidade, foi instalado nessa rotatória, né, na cidade de Marabá, e a cidade de Marabá é onde está o poder local no Pará, e quem conhece o Pará sabe que o poder do latifúndio no Pará não brinca, é um poder miliciano pistoleiro, né? E na noite seguinte, que esse monumento foi instalado, os fazendeiros foram lá, colocaram tratores e destruíram esse monumento. E aqui está a Isabel Lopes, na entrevista que a gente fez com ela está com uma foto das ruínas desse monumento. Esse monumento, as ruínas dele, se eu não me engano, estão no Maranhão, e hoje, né, nessa rotatória, o que eles colocaram é um poste de luz. É um poste de luz. E aí, quando aconteceram, né, e aí eu fiz um projeto, e esse projeto, para esse monumento, era que se tivesse uma espécie de desmemorial, que esse vazio, se a gente conseguisse preservar o vazio desse monumento, não colocar um outro monumento, a gente deveria colocar um vazio, porque o vazio ele testemunharia pela violência do assassinato, mas também pela violência contínua, que é a destruição do próprio monumento, que é a mesma violência. Nesse sentido, esse ato de destruição ele é memorial, né? E aqui é uma imagem desse desenho, esse projeto, que chama Desmemorial, e aqui umas outras imagens que eu vou mostrar para vocês, né? É como se fosse esse rasgo, esse vazio, essa ausência na paisagem, né? Que eu chamei de Desmemorial. E eu queria ler, para concluir, um breve texto que reflete sobre essa questão da, entre aspas, vandalização do Borba Gato. Pode um evento de destruição de um monumento ser, em si mesmo, considerado um monumento documento histórico? De que maneira podemos pensar que o vandalismo, a desfiguração, a destruição ou remoção de um marco comemorativo na paisagem é, em si mesmo, um evento que exige ser relembrado como marco da história social? Quem me lê, creio, inevitavelmente deve atribuir as perguntas acima aos atos dos movimentos antirracistas e decoloniais que estão removendo estátuas escravagistas e colonizadores em vários cantos do mundo. Eu escrevi esse pequeno texto justamente no contexto dessas manifestações. Aqui desdobra-se uma questão importante, pois esses objetos e estátuas são, na verdade, monumentos à destruição. Destruição de povos, de culturas,
de objetos e também destruição de monumentos que basavam essas formações culturais. Então, os monumentos que a gente está vendo que celebram o colonialismo, eles são monumentos construídos em cima da destruição de objetos e destruição de monumentos. Eles comemoram uma destruição. Eles não comemoram a construção da nacionalidade. Eles comemoram também um processo de destruição. Daí a ideia de que pode a destruição, que a destruição é sempre comemorada. Podemos, então, assumir que a destruição está historicamente no cerne da memorialização da paisagem, da arquitetura, tal como observamos? E se sim, se a destruição está no cerne da nossa ideia de memória, que definiu a ideia de memória na colonialidade e modernidade, a pergunta é: quais destruições são toleradas e sancionadas? Quais destruições são toleradas e sancionadas a não ser tratadas como destruição, mas como monumentos à civilização e ao progresso? E quais são condenadas como atos de violência contra a história, contra a memória nacional e contra a civilização? Existe uma economia entre violências toleradas e violências condenadas? Em que medida isso funciona como um sistema sutil, mas por isso mesmo mais poderoso, de manutenção de regimes de poder e narrativa plasmados na paisagem? Pensei em colocar essa questão em reverso. Ao invés de olhar os monumentos construídos, olhar aqueles monumentos que foram destruídos como se fosse uma espécie de arquivo patrimonial invisibilizado e apagado. Que monumentos que foram destruídos no Brasil dentro desse regime diferencial de violências que tolera a destruição de certas monumentalidades, enquanto outras julga e condena e imprisiona como vandalismo, como um ataque contra a história? Compilar essa lista de monumentos destruídos no Brasil seria uma tarefa muito complexa. Mas, numa genealogia da paisagem memorial brasiliana, creio que teríamos um arquivo majoritariamente feito de monumentos destruídos que comemoram as histórias e os afetos daqueles que, na história monumentalidade oficial, são tratados como vencidos. O que isso quer dizer? Que os memoriais daquelas pessoas que foram destruídas são aqueles que foram considerados vestígios. Né? São aqueles que foram considerados vencidos. Um exemplo disso, dessa tolerância à destruição de certos monumentos. Um exemplo é a destruição das cachoeiras sagradas do povo Munduruku pela usina hidrelétrica de Telespires, que, segundo as lideranças locais, gerou uma crise espiritual em toda a comunidade. Isso é uma aspas de uma liderança. Quantas cachoeiras sagradas, isto é, quantos monumentos não foram vandalizados, desfigurados, destruídos pelo projeto bandeirante moderno colonial que está na base da formação nacional brasileira? Há certa economia de violências, segundo o qual certos objetos, monumentos de memória podem ser destruídos sem culpabilidade e responsabilidade e sem a indignação que outros monumentos de comemoração da identidade nacional reverberam, né? O exemplo acima nos propõe uma questão que me parece central, e aqui eu concluo. A memória enquanto objeto, monumento, arquitetura na paisagem é o resultado tanto de construções como de destruições, visibilidades e apagamentos. E ter isso em conta é fundamental para entendermos a distribuição diferencial de violências que marcam a nossa sociedade. Então, em certa medida, o monumento que comemora, que relembra o massacre de Eldorado do Carajás, não criaria a mesma controvérsia, né, que um monumento que viola, destrói ou vandaliza um instrumento bandeirante. Porque aquilo é considerado história nacional, então essa violência contra a memória nacional não é tolerada, mas a memória daqueles que foram vencidos pode ser apagada, pode ser destruída, pode ser vandalizada, sem que aquilo choque a sociedade nacional. Como, por exemplo, as cachoeiras do povo Munduruku. Uma usina hidrelétrica foi lá e inundou aquelas cachoeiras. Destruiu. É como se chegasse aqui em Brasília e se destruísse a Catedral Nacional. É o equivalente. Só que como aquilo não é considerado monumento, não é considerado história, não é considerado patrimônio, aquilo não é entendido como violência. É entendido como moderno, como progresso, como civilização. Né? E eu acho que a questão do Borba Gato está justamente relacionada a isso. Porque aquilo comemora a memória de quem, cara pálida?
aquilo, na verdade, é claro uma manutenção de um regime, de uma ordem de visibilidade de poder sustentada, eu diria, pela branquitude paulista, principalmente pela elite, que é uma herência, digamos, de um projeto, né, bandeirante eugênico, e que entende que aquilo é importante ter na cidade. E eu diria mais, o problema não é o Borba Gato, porque o Borba Gato, dentro do circuito artístico oficial, né, dentro, digamos assim, da percepção do modernismo nacional, ele é considerado uma obra menor. O seu artista é considerado um artista menor, a obra é considerada uma obra freia, etc. e tal. Agora, o monumento das bandeiras do Brecheret, né, esse monumento ele está no cerne da construção do que é o Brasil, porque ele alia a ideia de colonização com a ideia de modernidade. E toda a construção de brasilidade ela está sustentada numa valorização positiva do colonial como identidade nacional. E aquilo vai ser transfigurado pelo modernismo. Então, o que fazer com o Brecheret é uma questão central para a gente discutir o nosso futuro. E, nesse sentido, eu acho que a atitude de queima do monumento, ela em certo modo, demorou para ela acontecer, mas, infelizmente, né, a gente não vê a mesma reação que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos gerou-se um debate enorme sobre o que a gente vai fazer com esses monumentos. Instituições, museus, arquivos, ao nível federal, ao nível estadual, tiveram que confrontar a questão de como eles vão lidar com monumentos racistas na cidade, na frente do Metropolitan, na frente do Museu de História Natural, né? E aqui no Brasil, o que você viu? Polícia e prisão. Para a gente ver que no Brasil, como se diz, não é um país de amadores. E não é mesmo. A violência é estrutural e sempre escamoteada pela figura do homem cordial, cuja origem, de alguma maneira, é também bandeirante. Legal. Esse trabalho está disponível que você fez sobre esse monumento do Eldorado de Carajás? Tá, eu vou colocar o texto. Depois eu posso. Acho que seria legal, talvez, eu não sei, o pessoal, depois vocês sentirem o feedback aí. Talvez, se vocês quiserem trocar e-mail, eu posso indicar algumas coisas. Como é uma coisa de formação, eu acho muito bacana fazer esses encontros assim, de formação e de discussão pedagógica, assim, que é uma parte da minha prática. Assim. Então, eu ficaria contente de continuar trocando e-mails e mandar referências e trocar referências, pegar livros que vocês indicarem. O texto da Manuela, eu queria muito ler, então. Mas acho que a gente tem alguns minutos, não sei se alguém quiser. Temos também 2 horas, eu imagino que está todo mundo bem cansado, né? É puxado, e hoje eu já dei uma... Eu sou professor da UNB, então já fiz uma sessão no Zoom aqui bem longa pela manhã, mas se alguém tiver alguma questão, ou senão a gente pode continuar pelos outros meios também. Ô, Paulo, eu queria só puxar uma última coisa, né, que foi um tema que foi o tom lá com o Ailton Krenak a partir de um certo momento, né, porque a gente está aqui com esse contexto dos professores, né. A gente teve aqui uma fala assim do Jeremias, falando assim, junto com a temática de patrimônios, poderíamos trabalhar intervenções artísticas urbanas, incentivando o protagonismo dos nossos alunos, claro que com a contextualização e apreciação bem abordado através de propostas reflexivas. Se você quisesse terminar falando um pouco assim de como que você pensa que esse tipo de abordagem que a gente discutiu aqui hoje pode permear o ensino formal, né, dentro da estrutura disciplinar que dentro da escola da maneira como ela né, que ideias que você poderia dar para os educadores que estão aqui? Acho que a gente podia terminar com esse ponto. Tá, legal, bacana. Eu acho que isso é legal porque a cidade, de alguma maneira, ela é um instrumento pedagógico, né? A cidade é fundamentalmente um instrumento pedagógico, também no sentido de uma consciência cidadã. Né? É na cidade que você começa a ter consciência dos seus direitos, né? De você ter, digamos assim, que a cidade é um direito, que ela é um espaço. Então, é na cidade que você lê a história, né? Então, a cidade, eu sempre penso muito isso, né? Que a cidade, ela é eu diria assim, a arquitetura é uma forma de pedagogia no sentido pleno do termo, assim, né? E a cidade é um grande instrumento pedagógico. E eu tive uma experiência que foi muito bacana, eu fiz a curadoria da Bienal de Arquitetura de Chicago, em 2019, acho que esse é um trabalho bem legal, porque envolvia bastante pedagogia nesse trabalho, a gente dedicou
bastante espaço. Como instituição cultural, a gente dedicou bastante espaço, digamos, para a sessão pedagógica, educativa, com alunos, escolas, cursos, etc. E quando eu cheguei em Chicago, assim, vocês verem, né? Eu começo a falar uma coisa, dou uma volta, mas assim, eu já vou acabar. Eu cheguei em Chicago, a primeira coisa que eu notei é que Chicago, ela é uma cidade indígena, ela chama Chicago, que é o nome de um alho que crescia ali, ela era um lugar de encontro entre vários povos, entre várias confederações. É claro, enfim, eles expulsaram os povos indígenas de lá, fizeram uma cidade que virou a meca do modernismo norte-americano, como Brasília, né? Então, eu me identifiquei muito. E aí, o que a gente fez, a gente trabalhou com o American Indian Center, o Instituto Americano Indígena de Chicago, né, fazendo um tour pela cidade, né, contando a história desses monumentos e de certos apagamentos, né? Então, a gente organizou uma espécie de contra-narrativa turística, porque se você vai para Chicago, como a arquitetura ela é a identidade, né, de Chicago, modernismo e tal, e não sei o quê, eles têm um tour específico só para você ver edifícios e arquiteturas, né, de você, enfim, cultivar essa identidade local, metropolitana e nacional. Então, a gente trabalhou com as lideranças para fazer uma espécie de contra-turismo, né? E quando surgiram essas discussões aqui em Brasília, a gente iniciou com um grupo de estudantes para a gente pegar e fazer, a gente falou, olha, vamos fazer um mapa turístico de Brasília que mostra os apagamentos, que não mostra, digamos, que não comemora a ideia, digamos assim, da nacionalidade, da União Democrática Racial Brasileira, do modernismo, do Bossa Nova, do Niemeyer, não, mas vamos mostrar como que é essa questão patrimonial em Brasília é mais complicada que essa atitude celebratória, e a gente queria fazer um mapa e deixar esse mapa no aeroporto, para que as pessoas pudessem utilizar numa espécie de cartografia pedagógica para confrontar esse imaginário. E tem um grupo muito bacana em São Paulo, que chama PISA, do meu colega Renato Cimbalista, acho que valeria muito a pena conversar com ele. Eles fazem, né? Tem uma série de grupos de arquitetura que fazem isso hoje, né? Tem o grupo Cartografias Negras em São Paulo. Eles fazem um tour pela cidade de São Paulo, mostrando marcos da história afro-brasileira em São Paulo, desde monumentos bastante complicados e traumáticos até lugares de, digamos, de refúgio, celebração, convivialidade, né? Toda a área da Vai-Vai ali era um grande quilombo, eles fazem esses tours. Inclusive, eles fizeram uma parceria com o SESC, né? Então tem uma dimensão pedagógica formativa. A gente pensou em fazer isso em Brasília, não decolou, mas eu acho que pensar na cidade como um instrumento pedagógico, né, e utilizar a cidade como um instrumento pedagógico, mas não apenas no sentido de dizer, olha, né, essa história que está escrita, mas também mostrar os apagamentos, né, complexificar essa história, buscar outras memórias que não estão, digamos assim, celebradas em monumentos oficiais, né? Buscar outros espaços de memória, outros significantes, memória de quem, para que grupo, né? Como é que as pessoas projetam memórias nos espaços. Eu acho que tem um super trabalho pedagógico aí de aprendizagem, tanto para professor quanto estudante. Eu gostaria muito de ter feito isso para Brasília, a gente não teve fôlego assim, mas é alguma coisa que fica na pauta, e eu acho que é uma prática muito, muito legal. Assim, acho que vale a pena experimentar. Para todas as idades, para todos os credos, para todos os... Enfim, é uma coisa muito bacana. Se você é adulto, se você é criança, se você, enfim, está... Independente do nível que você está, independente de que carreira ou de qual que é seu interesse, é uma questão, acho que tem relacionado com essa ideia de que a cidade forma cidadãos, né? Então, enfim, para concluir, acho que é isso. Valeu, Paulo. Obrigado. Eu queria, enfim, só para agradecer aí essa conversa de hoje. Eu acho que foi super interessante. 1.000 ideias aqui na minha cabeça fervilhando. Eu acho que as 353 pessoas que estão aqui presentes também devem estar com as suas ideias fervilhando dessa conversa. Então, se você quiser finalizar com alguma coisa, fica à vontade, e aí a gente pode passar para a Ariana para a gente encerrar o encontro de hoje. Não, só agradecer imensamente o convite e a generosidade de todo mundo estar aqui por 2 horas nessa tela de Zoom, juntos aí. Obrigado pela participação.
Gente, que aula! Estou muito feliz que tudo deu certo no fim das contas. Paulo, muito obrigada. Pedro também, acho que sua mediação foi essencial. Esse assunto, enfim, como com Krenak também é muito caro, né? A gente sabe que tudo isso envolve um grande processo de epistemicídio, né? E aí, enfim, enfrenta aqui vários povos e acabam não podendo, inclusive, se deslocar, não podendo deslocar no sentido de fazer sua própria caminhada, né? Porque o tempo todo sofrem por esses processos de violência que tem muito a ver com essas estruturas que vão da cidade e se desembocam cada vez mais para outros espaços, como você bem falou, Paulo. Gente, eu queria dar um aviso, né, que na terça-feira que vem a gente vai ter a Naine e Terena para continuar essa conversa e finalizar, na verdade, esse núcleo da natureza. Vai ser nossa última mediação com o Pedro. Então, Pedro, enfim, já começamos a despedida, mais ou menos, né, porque acho que, como o Paulo falou, a gente consegue compartilhar depois, enfim. Eu achei uma ótima ideia essa possibilidade, isso já estava, na verdade, da criação de um drive. Então, Paulo também pode mandar para a gente, enfim, links. Eu saí anotando algumas referências a quais eu não conhecia, outras que eu já conhecia, já deixei aqui. Então, a gente disponibiliza para vocês. E então, só para quem não conhece a Naine, desculpa, ela é de Mato Grosso, ela é indígena, terena, né? Ela tem um processo muito grande dentro da comunicação, do teatro também, é curadora. Para quem quiser saber um pouco mais dela, eu indico uma entrevista do Um Curador, Uma Hora. E, enfim, ficamos para terça-feira às 7 horas, certo, gente? Agradeço muito e boa noite. Ô, amiga. Boa noite. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Obrigado. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Valeu, Valeu, Paulo, obrigada. Pedro.